Well, ladies, gentlemen, good evening, people, and welcome to this evening's presentation that is brought to you by Casa do Concurseiro de Number One. Bom, gente, eu acho que não pode ser diferente num primeiro encontro. Eu gostaria inicialmente de me apresentar. Meu nome é Eduardo Canto, canto que vocês preferirem, pode ser o canto da sala, pode ser o canto dos pássaros. E vivi um período nos Estados Unidos, 4 anos naquele país. Isso explica até o fato de eu estar aqui dando esse recado para a turma. Eu também sou jornalista, até trabalhei na grande imprensa por um período. Tenho 3 filhos. Sim, durante muitos anos eu não tive internet, isso explica, né? Bom, né, people? E nesse primeiro encontro eu gostaria também de falar um bocadinho com vocês sobre a dinâmica dessa prova, que vai trazer o quê? 10 questões e questões exclusivamente de compreensão e vocabulário contextualizado. É uma prova que não vai envolver a gramática. Teremos apenas o quê? Teremos ali textos, 3 textos, essa deve ser aí a dinâmica da prova, e questões de compreensão e vocabulário contextualizado. Claro, vocabulário contextualizado naturalmente vem a ser o quê? Aquela palavra na linha 8 do texto acima poderia ser substituída sem prejuízo de sentido por... Normalmente, esse é o clássico enunciado da questão de vocabulário que nós temos ali. Bom, gente, já que essa prova vai apresentar somente essa parte aí de compreensão e vocabulário, é muito importante, então, que desde esse nosso primeiro encontro, que todos já fiquem cientes da importância da leitura. Nessa preparação, é algo realmente indispensável a leitura para que todos cheguem ali ambientados, todos cheguem ali já confortáveis com a dinâmica dos textos produzidos em inglês. E nós temos, nessa proposta de preparação, uma vantagem muito grande em relação a outros concursos, né, people? Porque essas provas, elas contemplam o quê? Elas apresentam textos que passam pela temática do mundo financeiro, economia, finanças, negócios. Consequentemente, teremos o quê? Aqueles termos que são mais propícios de aparição quando os temas são esses, né, gente? Então, é importante a gente já ter uma boa noção do que são os vocábulos, as expressões que costumeiramente aparecem quando nós temos textos que passam por essas temáticas aí. Bem, eu trouxe aqui, people, uma proposta de estratégias para compreender bem os textos. E essas estratégias, elas são talvez já conhecidas por vocês, mas eu acho sempre válido reforçar algumas coisinhas. Elas são realmente merecedoras aí de comentário e, sobretudo, de compartilhamento. Compreensão de textos. É claro que devemos utilizar o nosso conhecimento sobre aquele assunto que está sendo abordado. Às vezes isso acontece. Às vezes aquele texto, aquela produção textual, vai trazer o quê? Vai estar apresentando ali um fato, vai estar apresentando ali um ponto que a gente conhece. E é claro que aí algumas inferências podem acontecer com base nesse conhecimento que temos sobre aquele tema que está sendo ali apresentado. Só chamo atenção para um cuidadinho que devemos ter, naturalmente, para não misturarmos muito o nosso conhecimento com o que efetivamente está no texto, né, people? Porque às vezes temos algumas armadilhas do tipo, né? O indivíduo, o candidato, sabe que aquilo é uma verdade que a humanidade sabe, no entanto, o texto não traz aquela informação. Então, isso é um cuidadinho que devemos ter. Vamos reparar que os enunciados sempre trazem, de acordo com o texto, segundo o autor, logo, todas as questões devem ser respondidas com base no que efetivamente o texto apresenta-nos, certo? Bom, outra coisa que inevitavelmente vai acontecer, né, gente? Certamente teremos ali, mesmo embora aqueles que têm um conhecimento muito bom de inglês, eles
quando lendo textos nesse idioma, não sendo a língua materna desse indivíduo, é inevitável que algumas palavras ou expressões incomuns ali apareçam, né, gente? Isso é algo inevitável. Teremos ali expressões, palavras cujo sentido a gente não conhece. Inclusive, estaremos vendo, provavelmente pela primeira vez na nossa vida, aquela expressão ou aquela palavra que ali está. Por favor, nunca vamos empacar quando isso acontecer. Tem gente que às vezes fica ali empacado, como se essa palavra fosse o sentido dela surgir de uma forma mágica. Um feiticeiro, uma feiticeira ali apareceria apresentando o sentido desse termo de uma maneira assim meio mágica, e isso não vai acontecer, né, gente? Então, siga lendo o texto, não fique ali parado, não fique ali empacado. Certamente o contexto contribuirá para que o sentido dessa palavra seja assimilado, deduzido, inferido. Então esse é um outro ponto importante, né, gente? Nunca pare na palavra desconhecida ou nas expressões desconhecidas que ali estiverem. Certamente o contexto contribuirá para que a gente consiga deduzir o sentido desta. Ou até mesmo, talvez a gente nem precise do sentido dela, né? Talvez não. Talvez não haja uma cobrança específica sobre aquele setor do texto. Não. E outra coisa também que é importante frisar, né, gente? As questões de compreensão costumeiramente visam o quê? Avaliar se o candidato conseguiu compreender o todo, a ideia central, ou a ideia contida num parágrafo. Salvo as questões específicas de vocabulário, normalmente o que temos nas questões de compreensão são questões que passam pela compreensão do todo e não da minúcia, não do específico. Então isso é algo também bastante importante. Outra coisa também, gente, que ao longo até do nosso curso nós vamos referir, vamos que a gente tenha uma palavra que apresente-se diante de nós como uma palavra desconhecida, incomum. Será que de fato ela é desconhecida? Será que de fato esta palavra é uma palavra incomum? Será que não é uma palavra sufixada? Prefixada? Será que não é uma palavra composta? Sim, porque o inglês é uma língua que está dominada por palavras compostas, né, gente? Às vezes, essa palavra tem um sentido tão consagrado, tão clássico, que nem percebemos, nem nos damos conta de tratar-se de uma palavra assim, duas palavras em uma. Destaco como exemplos assim clássicos, afternoon. Pô, afternoon todo mundo sabe que é o turno da tarde, mas são duas palavras que compõem uma. After, depois, noon, meio-dia. Então, afternoon, traduzido literalmente, seria o quê? Depois do meio-dia, ou seja, de tarde. Outro exemplo clássico, né, people? Brinco. Brinco em inglês vem a ser o anel da orelha, earring. Tá aí um outro consagrado exemplo de uma palavra composta que é realmente assim, são duas palavras em uma. Depósito em inglês, gente. Depósito em inglês é a casa do produto, warehouse. Então, vamos olhar de um jeito criterioso para as palavras. Será que de fato essa é uma palavra incomum? Será que de fato essa é uma palavra desconhecida? Analise-a. Pegue a raiz dela, né, people, o radical dela. Verifique se ela não traz um sufixo, um prefixo. E com base também nesse conhecimento de sufixos e prefixos, aí vamos então deduzir o sentido dessa palavra que, numa primeira olhadela, apresentou-se como uma palavra incomum, estranha, desconhecida. Certo? Bem, outra coisa importante para nós, people. Há os chamados conectores ou conectivos. Esses elementos, gente, eles precisam ser conhecidos. São palavras decisivas para o processo de comunicação. São elementos, como sugere a nomenclatura, que estabelecem uma conexão entre uma frase e outra, ou entre uma palavra e outra, e conhecer essas palavras apresenta-se como algo fundamental já para entendermos de forma instantânea para onde estará rumando o autor do texto. O autor do texto que usa essa palavra, que está estabelecendo um elo de ligação entre uma palavra e outra, ou entre uma frase e outra, está ele concluindo? Está ele apresentando um contraste, uma condição? Seria uma causa? Seria uma ideia de sequência temporal? Pois essas palavras são muito necessárias, gente.
é fundamental conhecê-las. E claro que teremos no nosso curso, teremos essas palavrinhas esmiuçadas, mas é muito importante e destaco desde já realmente essa robustez dessas palavras na proposta de identificarmos claramente os rumos e encaminhamentos que o autor do texto está dando ao texto. Muito bem, people. Os pronomes, os chamados marcadores, bem, esses elementos, certamente vocês que optaram pelo inglês como língua nesse concurso, né, people, vocês têm já um histórico maravilhoso com esse idioma, vocês têm já um legado aí exuberante com esse idioma, certamente vocês já foram apresentados a todos os pronomes do inglês, até porque não são muitos não. Agora, o que é importante? O pronome é um recurso da língua que vem ao mundo com a proposta de fazer uma referência a um nome que foi mencionado previamente ou a um nome que ainda está por vir. E claro que o candidato que peca na hora de enxergar essa relação que o pronome tem com o nome, talvez o processo aí de compreensão, de entendimento das passagens fique assim um pouco prejudicado, né, people? Aquele que achar que o pronome it está fazendo uma referência às medidas implementadas pelo governo, realmente a coisa vai ficar crespa. A coisa não vai ficar muito bonita não, né, folks? Não vai ficar bonita, porque o it é singular. Então o it ele tem que fazer uma referência a um único item, que não vai ser um ser humano. Então a medida, o it pode fazer uma referência. O carro, o governo, maravilha. Agora as medidas, não, as medidas são elas, they. Então esse tipo de relação que o pronome tem com o nome, naturalmente, todos precisam também fazer essa identificação com muita propriedade. Caso contrário, o processo de compreensão ficará seriamente danificado, prejudicado. People, outra coisa também que merece destaque nesse nosso primeiro encontro é o fato dos adjetivos no inglês acontecerem numa posição diferente da nossa querida língua materna, da nossa querida língua portuguesa, não é? No inglês, ao contrário do português, os adjetivos antecedem os nomes que descrevem, não é, folks? Quer dizer, no português nós falamos mulher bonita, no inglês já seria bonita mulher. No português nós falamos o quê? Ah, casa velha, não é? Já no inglês teríamos o quê? Velha casa, old house, não é, people? No inglês seria interessante filme, né? Interesting movie. Enfim, vamos então considerar isso, né, folks? Porque às vezes, enquanto lendo o texto, nós esperamos o quê? Pô, temos ali o verbo, a seguir teríamos então o objeto daquela oração, né? Quer dizer, ele comprou, só que aí no inglês nós vamos ter o quê? Ah, ele comprou uma enorme, linda, antiga casa. E aí tu lê aquilo ali, o indivíduo lê aquilo, não enxerga o substantivo, pô, ele comprou o quê? E às vezes nós temos mais de um adjetivo descrevendo aquele nome e às vezes o processo ali, né, de entendimento da passagem fica um pouco prejudicado por conta disso, né, people? Mas vamos considerar o seguinte, vamos considerar a posição clássica do adjetivo no inglês. Ao contrário do português, no inglês os adjetivos antecedem os nomes que descrevem. E uma outra coisa também, né, gente? Claro que os adjetivos são muito importantes. Claro que eles são bastante importantes. Eles são aqueles elementos que apresentam o quê? Descrição, qualidade, podem apresentar até quantidade. Então eles são realmente importantes naquela ideia de verificar o quê? A coisa mais detalhada, aquele detalhamento que o autor do texto ali está apresentando. Claro que eles são importantes. No entanto, se eliminados, continuaremos a ter o quê? Uma oração com sentido, sujeito, verbo e objeto. Então isso aí também é algo que pode ser considerado na hora de lermos os textos, lermos as passagens, né, people? Ah, a mulher comprou uma casa linda, antiga, de tijolos à vista. Poxa, se a gente eliminar todos esses elementos descritivos, o que vai ser aí a ideia contida nessa frase? A mulher comprou uma casa. Como era essa mulher? Como era essa casa? Não importa. O que importa? Que uma casa foi comprada por uma mulher. Então isso também merece destaque. Esse ponto, essa posição consagrada dos adjetivos que às vezes pode confundir. Bem, people, na tal da sequência, vamos então
sem maiores delongas, chamar aquelas palavrinhas que são as que costumeiramente aparecem nesses textos que passam pela temática das finanças, economia, negócios? Vamos! Inclusive, eu gostaria também de destacar para a turma quais são as fontes que despontam como as mais importantes que as bancas costumeiramente buscam os textos e confeccionam as questões. Quais são as publicações que costumeiramente a ESAF utiliza para selecionar textos, hein, gente? Olha, nós temos essencialmente os principais jornais diários editados em inglês do mundo funcionando como fontes. Eu destaco então o glorioso New York Times, é um jornal que todo mundo conhece, né, people? Eu destaco também como jornal estadunidense o Washington Post, é outro jornal diário bastante importante, de muito status lá na América do Norte. Eu destaco também nos Estados Unidos a bem da verdade é um blog de notícias, mas é um blog de notícias que tem quase o status de um jornal, gente. E ele é muito, muito consistente. É o Huffington Post, eu não sei se vocês já ouviram falar dessa publicação. Existe até uma edição em língua portuguesa. E eu diria que esse blog de notícias, que é praticamente um jornal diário, ele é lido pelo americano formador de opinião. E sobretudo feito também pelo americano, pelo estadunidense formador de opinião. O Huffington Post. Recomendo também a leitura desse blog de notícias, o Huffington Post. New York Times, Washington Post, people, publicação especializada em economia, finanças, business, negócios. Temos o glorioso Financial Times. Financial Times também é uma fonte importante. Não são raras as vezes que enxergamos o quê? Textos tirados dessa publicação, muito conceituada no mundo financeiro. E tem também o britânico The Economist, que é uma revista, bem da verdade, né, people? Sempre tem uma capa muito bonita, com uma arte sempre muito exuberante, o The Economist. Publicação também bastante importante para nós, né, gente? O jornal britânico, que é o que mais apareceu para a seleção de textos que fossem utilizados nesses concursos, people, foi o The Guardian. The Guardian. Mas eu destaco também aquela publicação britânica, londrina, aliás, que vem a ser talvez o mais clássico jornal lá do Reino Unido, que é o The Times. The Times. Às vezes é confundido com o New York Times, então às vezes até quando nós vamos procurar, nós temos ali The Times e entre parênteses London, para que ninguém confunda-o com o New York Times. Claro que o The Times é londrino e o New York Times é estadunidense, não é, people? Bem, as emissoras de TV que tem como proposta apresentar o que? Notícias, aqueles canais de notícias como a CNN, como a NBC, eles têm também, né, gente? Eles têm também, na internet, eles têm também uma proposta de jornal diário, né? Que eles disponibilizam ali na internet. Então, esses eu destaco também. Já tivemos textos tirados dali, da NBC. E outra coisa também, basta a gente perguntar para o glorioso Professor Google, que ele vai nos dar aí toda a direção para que a gente possa acessar essas publicações. E a maravilha é a seguinte, né, gente? Elas podem ser acessadas de forma gratuita. Às vezes nem todo o conteúdo desse periódico pode ser acessado de forma gratuita, mas uma parte dele pode ser acessada de forma gratuita. E normalmente é justamente aquela chamada da capa, que é a mais importante. Também às vezes não vem a reportagem, a matéria completa, mas isso não nos interessa, né? A gente nunca teve um exame que trouxesse uma reportagem, né? Quer dizer, 30, 40 parágrafos, não.
3, 4 parágrafos, no máximo 5 parágrafos, que é justamente o porte dos textos que são apresentados nesses sites que a gente pode acessar de forma gratuita. A matéria de uma forma mais sintética, mais resumida. Então, a estratégia é essa, né, gente? Fazer da leitura um hábito. É muito importante que todos se conscientizem da importância da leitura. Pelo menos 3 textos por semana, textos dessas publicações que passem naturalmente pelas temáticas da economia, finanças, business. Essa deve ser a estratégia a ser adotada. Só teremos questões de compreensão, people. Logo, só vai ler bem aquele que lê. Não tem como ser diferente. Todos têm esse português exuberantérrimo, por quê? Porque desde cedo foram bombardeados com a língua portuguesa. Quer dizer, isso explica o fato de, naturalmente, todos nós termos esse português exuberante. E numa língua estrangeira não é diferente. Naturalmente, vai aprender aquela língua estrangeira aquele que receber a maior quantidade de conteúdo nesse idioma que a gente busca aprender. Então, é indispensável a leitura na proposta de preparação para que realmente o êxito aconteça nesse exame, tá, people? Outra coisa também, a proposta da leitura de 3 textos semanalmente é uma proposta que tem tudo a ver com a dinâmica da prova, né, gente? E isso também pode ser importante. Por quê? Porque uma vez fazendo a leitura de 3 textos por semana, o que vai acontecer na hora da prova? Vamos ter 3 textos. Quer dizer, já é parte do trabalho, já é algo rotineiro. Eu venho lendo 3 textos por semana. Então, na prova, o que acontece? Estarei lendo outros 3 textos. E quem sabe até o texto que ali figure não venha a ser um texto que a gente já tenha lido, né, people? Isso já me aconteceu algumas vezes, né? Já me aconteceu algumas vezes. E quem sabe a gente não tem esse pé quente, essa sorte. Mas, gente, é muito importante. Não há como um ser sair vitorioso de uma prova que passa por compreensão de texto se ele realmente não fizer da leitura um hábito. É muito importante realmente que todos venham a ler. Adotar essa estratégia da leitura de 3 textos por semana. Todas essas publicações são publicações muito conceituadas, muito substanciais, e os textos certamente serão tirados dessas publicações aí referidas, people. Muito bem. Quando a gente pensa em textos que passam aí pela temática das finanças, dos negócios, do mundo corporativo, o que a gente pensa, people? Nós pensamos o quê? Lucro, prejuízo, contratações, demissões, negócios, impostos, tributações, taxas e coisas do tipo. É exatamente isso que a gente vai ter. É isso que nós encontraremos, né? Teremos nos textos, inevitavelmente, palavras justamente que passam por esse tipo aí de tema, né, people? E eu gostaria então de apresentar para vocês aquelas são as que costumeiramente aparecem. Então aí vai o vocabulário dirigido: business, economics, finances. Muito bem, people. Aqueles termos que designam então um empreendimento. Poxa, temos aí company, corporation, quase tudo igual ao português, né? Companhia, corporação, firm, firma, establishment, estabelecimento, enterprise, empresa, enfim. Industry, a indústria, people. Factory, claro, fábrica, todo mundo conhece esse termo. Plant, que também é um termo, né, que no português nós usamos, a planta da GM em Gravataí. Plant seria normalmente uma fábrica de maiores proporções, né, people? Uma planta. Até no português utilizamos o termo planta para designar uma fábrica. Esse termo que vem a seguir, assembly line, vem a ser o quê? Linha de montagem, quer dizer, é uma indústria que tem ali uma linha de montagem, né? Commerce, trade, deal, termos aí que designam o quê? Comércio, negócios. Lembrando que no inglês nós temos aí, people, uma dinâmica muito interessante. Muitas palavras que conhecemos classicamente como um substantivo também
podem funcionar como verbos. Isso é muito clássico no inglês. Então essas palavras, elas estão aqui apresentadas como substantivos, né? Negócio, comércio, mas elas podem ser também verbos. E naturalmente o verbo estará intimamente ligado com o substantivo, né, people? Comercializar, negociar, né? Deal pode ser negócio e pode ser o verbo negociar, né? Podemos ter isso, né, folks? Trade, comercializar e também comércio. Client, customer, esses os termos que designam o quê? Cliente, né, people? Patron, reparem, vem a ser, é um termo que não é muito utilizado, ele é mais formal e até seria um cliente mais exclusivo. Patronage seria o quê? Seria a clientela, os clientes como um todo, né? A clientela aí de uma instituição, de uma loja, de uma corporação. Depois, termos que designam as parcerias comerciais, né, people? Partnership, joint venture, parcerias comerciais. Bem, aqueles termos que designam lojas, filiais. Temos o termo branch, que curiosamente pode ser também galho de árvore, né? E branch pode ser também uma filial, né, people? Há filiais em todo o país, né? Branches, all over the country. Então, branch também pode significar isso, filial. Facility. Facility, né, people? Pode significar facilidade, mas facility é um termo que aparece muito mesmo em textos dessa temática aí. O que seria facility? Depende do contexto. A definição de facility seria o quê? O espaço físico que uma organização precisa para operar no seu ramo de atividades. Então depende do contexto, né, people? Se tivermos, por exemplo, a Gerdau's Facility in Sapucaia do Sul, como é que a gente poderia traduzir isso? Seria a unidade da Gerdau em Sapucaia do Sul, né? Ou a instalação da Gerdau lá. Então vai depender, né, people? Hospitals and other healthcare facilities. Pô, hospitais e outras unidades de cuidado com a saúde, né? Então, facility vem a ser isso. Headquarters é a sede, seria o quê? A matriz, né? O quartel-general, né, folks? Quer dizer, Nike's headquarters, a sede da Nike, a matriz da Nike. Bom, shopping center é um termo, né, people, que todo mundo conhece, né? É um termo estrangeiro que está no nosso cotidiano, está no nosso dia a dia. É um centro comercial, né? Se fôssemos traduzir literalmente, mas não. Se tu fala centro comercial, o pessoal vai achar que é algo assim meio... não é tão legal, né? Pô, é um centro comercial, mas centro comercial vem a ser como em inglês? Shopping center. Né? Mall também vem a ser um centro de compras. Property, estate com E, por gentileza, people. Reparem, com E vem a ser um imóvel, uma propriedade. Sem o E, naturalmente, estado, né? Então, uma palavra importante também. Store, emporium, loja. Stationary store, loja de materiais de escritório. Bem, termos que designam, então, ocupação, trabalho, emprego. Work, job, employment. Employment seria o quê? O emprego, né, people? Como uma instituição, realmente. Né? Há emprego, não há emprego. Tanto que o desemprego seria unemployment, é o desemprego. Occupation, vocation, pursuit, emprego, ocupação. Aqui, aqueles termos que designam o patrão, o chefe. Temos o glorioso boss, claro. Temos também o employer, que seria o empregador. Inclusive, a palavra employer pode ser explicada como the one who employs, é aquele que emprega, é o patrão, é o chefe, né? Chairman é uma palavra composta que é curiosa, né, gente? Chairman seria o homem cadeira, mas é também o presidente de uma empresa. E faz um certo sentido que ele seja assim chamado, até porque o presidente, ele, se quiser, não se levanta nunca da cadeira, né, gente? Fica só delegando, né? Então, a brincadeira é essa. A anca dele se fundiria com a da cadeira. Se fundiria com a cadeira, por quê? Porque ele não precisa sair dali, ele só delega, só manda, né? Levanta o telefone e pede. Ó, você aí cheque as operações na Malásia, né? Enfim. Mas chairman também é o presidente de uma empresa. Temos aí o CEO, né, gente? Que é uma sigla que é também bastante comum. A sigla que representa Chief Executive Officer, ou seja, o funcionário executivo-chefe. Board, além de ser uma prancha, né, gente? Board vem a ser o quê? O conselho, o corpo de diretores lá de uma corporação, de uma empresa. Staff seria o quê? Equipe, né?
Quer dizer, staff seria sinônimo de team, equipe. Depois, people, businessman é o empresário, claro, businesswoman, uma empresária. Employee, worker, empregado, funcionário. O manager é o gerente, palavra explicada do mesmo jeito que a palavra employer, né? Não é o mesmo sentido, né, people? Mas é uma explicação do mesmo tipo. Sufixo é R, aquele ou aquilo que faz o verbo acontecer. Manager is the one who manages, é aquele que gerencia, é o gerente. Employer is the one who employs, é aquele que emprega, é o empregador, é o patrão. Labor, mão de obra. Inclusive, o mundo celebrou, né, people, na sexta-feira passada, o Labor Day, né, o dia do trabalho. Então, labor é a mão de obra.